que nós temos que trabalhar pelo movimento espírita, fazer ele ser reconhecido, falar dos seus pressupostos. Mas a gente não pode falar de movimento de algo se esse algo não tem união. Então, como construir uma união espírita para que haja um movimento? Porque um carro, se ele não tiver a união de suas peças, ele não vai para lugar nenhum. Ele precisa que esteja o volante, as rodas e principalmente o condutor. Então é preciso que haja a união de tudo isso para que haja um movimento. Então, como buscar inicialmente construir traços de união, junto com a união, eu acredito muito que a solidariedade, principalmente no campo espírita, eu não entendo união sem solidariedade. Então, a pergunta que a gente abre é como estreitar os laços de fraternidade para que cada vez mais a união se estabeleça para o movimento espírita. Ótima pergunta, hein, gente? Muito bom. Primeira coisa que a gente poderia pensar é na importância de nos conscientizarmos de que a gente só constrói no coletivo. Então, a primeira coisa é entender isso. Não foi à toa que Jesus, quando ele encarna e é um compromisso assumido por 12 indivíduos que iam com ele iniciar o processo de sementeia da boa nova nos corações das pessoas que estavam sequiosas por isso. Então, os 12 colaboradores de Jesus é representação desse modelo de que a gente constrói no coletivo. Quando Judas ele sai da condição dele, né, ele sucumbe às suas dores, o seu sofrimento, o seu remorso e arrependimento, logo depois que ficou os 11, eles escolheram o 12º que iria substituir o Judas. O número 12 é um número muito significativo, né? E as 12 tribos de Israel se encontraram simbolizadas ali. Então, a primeira coisa é compreender isso. A gente só cresce em conjunto. É nesse sentido que nos tornamos uma unidade. Entender que cada um com as suas características tem um papel importante. Será somado no todo. Aí que está a beleza da diversidade. O grupo se conhecer e saber a habilidade de cada um, para você explorar a habilidade de cada um e valorizar as características da pessoa, isso faz com que as coisas funcionem. Porque eu não tenho que falar, não tenho que verbalizar, explanar, como a Viviane, como a Inês tem as características dela, eu tenho as minhas características, a Viviane tem as delas. Nós temos bases diferentes, nós temos linhas de pesquisa e de reflexão que são diferentes. Então, cada uma, nas suas características, no seu modo de pensar, de elaborar, de sentir, compartilhando isso, são 3 visões diferentes. São 3 experiências distintas. Então, vamos entender partindo daí. É a minha conscientização da importância do trabalho do outro com as características que o outro tem. Fulano não tem que ser igual a Beltrano, que não tem que ser igual... Tenho que trabalhar em meio à diversidade, porque a diversidade é importante para isso. Se todo mundo fizesse igual, nós não teríamos o crescimento que a doutrina espírita nos propõe de aproveitamento dessas realidades, né? Então, a primeira coisa é conscientização. A segunda é um trabalho nosso de cada vez mais intensificar esse intercâmbio, intensificar essa proposta de fulano foi lá e fez uma excelente palestra. Ô, fulano, gostei demais desse tema, você podia abordar um seminário para nós. Mas aí, que tal a gente fazer um seminário na casa vizinha? Né? Quem sabe a gente, fulano, vamos fazer um seminário em conjunto, de 3 em 3 meses, junto às casas como um todo faz.
Alguém tem que tomar essa iniciativa, alguém tem que fazer esse movimento, mas se todo mundo estiver consciente disso, se eu for na instituição vizinha assistir um seminário lá, eu vou virar para o pessoal daqui e falar, gente, fulano de tal fez um seminário aqui excelente. Aqui, ó, passando para vocês o contato, se vocês quiserem também, vocês podem agendar, vale a pena. É essa troca de contato, troca de ideia. Então não é só conscientização, é também fazer o movimento, todo mundo, de fazer essa troca e de buscar as oportunidades para a gente ir agregando valores. O mais importante é isso. É enfatizar o trabalho bem feito que está sendo feito para que todo mundo possa ganhar. Quando você enfatiza o trabalho bem feito, aí as pessoas que não pararam para pensar e não detectaram que ali está sendo um trabalho feito, falam, nossa, é mesmo, nossa, que trabalho bacana, que coisa bonita, vamos implantar aqui também, e por aí a gente vai. Por exemplo, no nosso curso de acolhimento fraterno que estamos fazendo agora, semana passada teve a segunda aula, teve uma participante do curso que falou que eles fazem, na instituição espírita que ela faz parte, eles fazem um acolhimento voltado para o luto. Voltado para o luto. Vamos imaginar que de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, a pessoa faz um encontro com pessoas da instituição espírita preparadas para trabalhar a perda de entes queridos mortos prematuros, embasado na doutrina. Não é terapia em grupo, tem que ter alguém para conduzir. Porque senão vira um chororô sem consolo. Tem que ter alguém capacitado. Estamos aqui, vamos ser consolados, mas partindo da análise do consolador prometido. E aí, senta as pessoas que são as pessoas que querem ouvir sobre o assunto, que às vezes perdeu fisicamente um familiar, está difícil de assimilar, e ali vai se trocando ideia em grupo, se a pessoa quiser falar, ela fala. É como se fosse um acolhimento fraterno coletivo com o tópico principal, que é de luto. Eu achei espetacular, falei, já vamos copiar para o SEAC. Porque isso é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. De que as pessoas estão precisando refletir sobre aquele assunto. Imagina, gente, uma morte prematura. Quem já teve na família aí morte prematura de bebês, de crianças pequenas, é uma dor muito desafiadora. Você ter um espaço para conversar e para você ser esclarecido e consolado pela doutrina espírita sobre o tema mortes prematuras, por que crianças pequenas morrem? Então é muito importante isso. Estou dando um exemplo, né, de algo que nós nem implantamos na nossa instituição, mas que uma instituição faz, e eu já estou compartilhando com vocês, né? E se vocês um dia implantarem aqui, possivelmente alguém vai ver, e esse trabalho vai sendo compartilhado, e essa contaminação positiva vai acontecendo. Então não é uma coisa que não é milagre, né? Mas é um esforço nosso. E o Projeto Espírita Religado foi fundado por isso, foi criado por isso. Por essa necessidade de capacitação, de qualificação, de intercâmbio entre as instituições, né? E graças a Deus nós estamos aqui por causa disso. Se ele não fosse criado, eu não teria oportunidade de vir aqui para a gente trocar ideia, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa nesse item que nós estamos falando? Vocês querem comentar, turma? Quer? Fique à vontade. Claro. Algo que quiser. Pediu? Sinceramente, a não, eu dou uma resposta. Desfrute. Obrigada. É rapidinho. Gente, a importância de nós termos a consciência de que somos espíritos imortais, que estamos numa passagem aqui com esse objetivo que Deus nos traz, de cuidar, a maior missão é cuidar de nós. E quando nós estamos preocupados em cuidar de nós, estamos preocupados também em cuidar de todos que estão à volta de nós. Mas para isso é preciso estar muito bem. Então, é só uma dica que eu quero deixar para todos vocês que aqui se encontram.
A Federação Espírita do Estado da Bahia tem um cuidado, um carinho, a atenção de trazer todos os sábados pela manhã, cursos de qualificação para os trabalhadores das casas espíritas. São cursos gratuitos. E tem cursos que são online. Você não precisa nem sair de casa. E a gente desperdiça a oportunidade porque eu já sei. Eu já li o livro dos Espíritos e faço o evangelho em casa. Não preciso de mais nada. Aí depois a gente não sabe por que as coisas não estão indo como deve ser. Indo para a direção que deve ser. Quando Viviane me trouxe a propósito de trazermos, né, a Rose, e ela botou para a gente conhecer a Rose um videozinho de Rose, eu já me encantei quando eu assisti o vídeo. Eu vi assim, a fala dela é uma fala simples, fácil e que nos integra. E que faz com que a gente movimente o nosso tipo e o débito para começar a pensar lá à frente. Né? Então, aproveite o que a Federação Espírita nos traz de oportunidade de qualificação. Sem estudo, nós patinamos em cima da maionese, não vamos montar nenhum. Quando a gente estuda, e se estuda, né, o autoconhecimento, a gente progride. A gente desde já, tá? Estamos agradecendo a Rose, porque, inclusive, como a gente está postando, obrigada por isso, pela oportunidade de estar postando no YouTube esse seminário, porque tem amigos de outros CDs que já estão mandando mensagem para mim. Me passa contar fé, me passa contar fé. Hoje. Passa contar fé, eu acho que ela vai trabalhando. Ela vai ver mais vezes a Gente, eu conheci Salvador, foi em final de janeiro. Nós fomos, eu e Inês, uma turma lá no Projeto Espírita Religada da SEAR. Todo ano a gente vai para o Rio Grande do Norte, para Natal, para ficar 10 dias com o Jacó Melo, aprofundando em magnetismo. E nós fomos de carro na caravana, de gente. Aí o carro, graças a Deus, o carro fundiu o motor na BR. E eu parei onde? Eu e Inês paramos onde? Salvador. Ficamos 3 dias aqui, eu virei e falei, Salvador é a minha futura terra. Foi ou não foi, Inês? Aí Vivi, logo depois esteve lá, eu falei, Vivi do céu, eu quero mudar para Salvador. Aquilo lá, minha vida, tudo que eu gosto tem lá, Vivi. E aí começamos a conversa e tudo. Então, ó, aqui ó, profeta, é mais ou menos isso. Mas enquanto eu não vou mudar para cá, a gente pode fazer nessa... Né? De vez em quando vocês vão lá visitar a gente. Pode ir uma caravana. A gente vem para cá também, não tem problema nenhum. Tá? É sempre um prazer. Muito obrigada, viu, pela contribuição. Fiquei feliz de saber, né, sobre esses cursos no sábado de manhã. Hoje em dia com a internet também. Gente, mas é isso mesmo. O sinal, olha que bacana, a sementinha foi plantada, né? Gente, esse plano de trabalho está impecável. A gente tem que aproveitar isso aqui. Está impecável. É voltar, tirar do papel, movimentar e todo mundo aproveitar. Uma coisa que a gente não pode perder, sabe o que é? É a reencarnação da oportunidade. É uma bênção estar reencarnado nesse momento aqui. Olha pra vocês verem. Eu começo esse livro com uma fala que foi publicada na revista Reformador de julho de 96. Revela a missão dos espíritos no Brasil. Você sabe qual que é a missão dos espíritos no Brasil? Você sabe? Vamos fazer eu, né? Não tem graça, não. Então, aqui, veja bem. A missão dos espíritos no Brasil. Eu ia fazer um leilão aqui para mim, a missão dos espíritos no Brasil é divulgar o evangelho. Agora, veja bem, é divulgar
divulgar o Evangelho aos moldes do Consolador. A boca fala do que está cheio do coração. Não é ser propaganda espírita, não. Já deu para ficar alimentando ela, fingindo que é bom, fingindo que é espírito, fingindo que é ciclo de Jesus. Não. É compartilhar aquilo com alma. É igual o companheiro cantor, a gente que emociona porque sai do coração. Igual os meninos do coral, emocionam porque. E o rapaz sai do coração, o rapaz está cantando aqui também. É disso, faz sentido. Como é que eu vou compartilhar algo que eu compreendo que vai ser o valor do outro se eu não vejo valor daquilo? Então, a lição, a mensagem é assim: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho. Veja bem, os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão se reunir debaixo desse pacto trinitário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver essa bandeira, aí estarei eu, Ismael. Ismael é o governador do Brasil. É o anjo que direciona tudo relacionado ao Brasil. O que ele faz? Ele revela uma coisa muito bonita. Ele fala assim: olha, o planejamento reencarnatório dos espíritas. Será que eu vou fechar aí? Essa chama aqui é gente. Eu contei pra vocês. Gente, Belo Horizonte tá um cheiro. Aí a gente foi vindo e trazendo a fria e a chuva. A culpada é aquilo ali, ó. Vocês podem ver a festa. Voltando aqui com calma seríssima. Sério, imagina que essas caras estão conversando com você. Mas aqui, ele fala pra gente que nosso planejamento reencarnatório, nós assumimos um compromisso de divulgação do Evangelho. Eu só divulgo o que eu conheço, eu só divulgo o que eu sinto, eu só divulgo o que faz sentido para mim, que eu olho e falo: gente, isso aqui é maravilhoso. Isso muda a vida da gente por completo. Quer um exemplo? A gente, às vezes, dá uma olhadinha para trás assim, ó, e começa a relembrar sobre as nossas crenças, sobre os nossos pontos de vista. Gente, muitos de nós éramos até a favor da pena de morte. Você começa a estudar, você fala: não, vou pegar a pena de morte. A dica que eu dou nesse livro aqui, ó. Pra gente entender o todo. Às vezes as pessoas falam assim: Rosa, eu estudo, só fica na superfície. E isso é um diagnóstico que nós fazemos geral, tá? A maioria fica na superfície. Quando é profunda, você pega um tema. E aí você pega aquele tema, você vai no livro dos Espíritos, pega sobre aquele assunto. Você vai no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pega aquele assunto. Você vai no Consolador, pega esse material. Quando você lê, você não vai ler um ângulo. Você vai começar a enxergar os ângulos do tema. Você sai da superfície e começa a aprofundar. O aprofundamento são os ângulos. Esse livro aqui, ele tem ângulos, ó. O que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Quando você vai tratar sobre pena de morte, você tem que fazer uma reflexão aprofundada no assunto. Você tem que pegar várias obras, aí você pega Emmanuel, aí você pega Hamed, aí você vem o Livro dos Espíritos, e aí você vai. E quando você começa a ler, você vai construindo um raciocínio. Você entende o porquê os Espíritos dizem: chegará um momento em que a pena de morte será abolida na Terra. Ainda hoje são 83 países que têm a pena de morte. 83. China e Estados Unidos são aqueles que têm um número maior de condenações de pena de morte. E aí, quando você pergunta assim, você é a favor ou contra a pena? Alguém pergunta para o espírita: você é a favor ou contra a pena de morte? Não, eu sou contra.
Por isso. E não, eu sou contra porque eu sou espírita. E daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você entendeu? Você entendeu a lógica do porquê? Não é válida a pena de morte? Aborto, você entendeu? Agora, para falar de aborto, você tem que falar sobre o aspecto que é social, você tem que falar do aspecto que é psicológico, saúde, político, depois de tudo, lá no final, espiritual. Aí a pessoa quer abordar um aspecto sem fazer uma análise do todo e quer construir, vai ser uma opinião fechada. E aí nós tendemos ao fanatismo, ao rigor. Quando você, isso é a dica que eu dou aqui no livro. Quero estudar sobre pena de morte, sobre perda de entes queridos, sobre desencarnação. Eu vou no livro dos Espíritos, eu vou no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou no Céu e Inferno, vou lá no Emmanuel, pego aquele material todo e começo a ler partindo do livro dos Espíritos, que é o livro elementar, é o alicerce. A maioria faz assim, estou chegando no Espiritismo agora, aí a pessoa pega nosso lar e dá para a pessoa. Tem que dar para o livro, que nós já conversamos aqui? O que é o Espiritismo? Dialogado, são pessoas cruas, totalmente cruas em Espiritismo. Kardec vai responder na pergunta delas. Depois a pessoa começou a se familiarizar com a ideia do Espiritismo, vai para o livro dos Espíritos, começa, que é Deus. Você pegar uma obra de André Luiz e dar para a pessoa que tem zero conhecimento de doutrina espírita, vai entender 5%. E eu que estou querendo dizer que nem sempre as pessoas que são espíritas leem, têm o hábito de ler o livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos é um livro que você não deve parar de ler nunca. Você chegou na 1019 questões, você volta para a primeira. Continua de novo o processo. Nem que seja uma questão, 2 por dia. Mas para que o conteúdo esteja sempre fresco, para a gente conseguir fazer as conexões. Com certeza. A didática do professor Allan Kardec construiu uma filosofia em espiral. A espiral não é a pessoa ser prolixa, não. A espiral é um crescente assim, ó. Você retoma pontos, mas você retoma num nível um pouco mais acima. Por isso que não adianta você ir para as 10 leis morais sem entender o que é Deus. Você entendeu a questão 23 do livro de Espírito, que é Espírito? Você entendeu a 76, qual a definição podemos dar dos Espíritos? Está querendo entender sobre paixões? E aí quando você fala com a pessoa paixões, ela pensa que é o Dom Juan. A paixão de Dom Juan. Não. Entende? Isso é filosofia. Filosofia dá um pouquinho mais de trabalho. Não é alguém aqui à frente que vai dizer pra gente o que a gente vai fazer. Somos nós que vamos perceber o que eu preciso fazer. A Inês vai perceber que ela precisa diferente de mim. A Viviane vai perceber que o caminho dela é outro. O Marcos vai perceber que é outro. E cada um vai reconhecendo-se na trajetória, porque cada um tem um plano. Nosso amigo ali é um grande evangelizador da música. A turma do coral aqui são os evangelizadores da música. E eles têm que ficar onde eles estão. Porque eu não consigo evangelizar como eles evangelizam. Entende? O meu magnetismo é um. O magnetismo deles é outro. Onde a minha fala não alcança, vem a música e alcança o coração, sensibiliza. Todo mundo tem que ficar onde está. Eu ouvindo eles aqui, eu falei, nós temos que fundar um coral lá na SEAC. A nossa casinha é pequena e começou agora, a gente tem 1 ano e pouco. Então a gente tem um número de... não tem nem 15 tarefeiros. E é proposital, né? Que é selecionado mesmo. Né? Lá a gente cuida de pessoas doentes, a gente trata pessoas doentes através do magnetismo, tratamento magnético. Então é uma coisa seríssima que não dá para ficar colocando qualquer pessoa para lidar com outras fragilizadas, né? Mas na hora que eu estava ouvindo aqui, eu falei, gente, às vezes, gente, uma música, ela conforta tanto, ela consola tanto.
que a pessoa fala assim, não precisava de mais nada. Essa música já deu. Vocês sentiram isso aqui? Imagina os espíritos canalizando as nossas vibrações, os nossos fluidos, na hora que a gente está ouvindo uma música dessa, para tratar um familiar nosso que está com câncer, por exemplo. Todo mundo que está aqui, a família de vocês, estão sendo acolhidas. Vocês são ponte para o auxílio dos benfeitores espirituais. Como diz Veneranda, não é promessa de amizade, é lei. Se você cuida dos outros, se você está dedicado a uma causa nobre, você e os seus são beneficiados por aquele trabalho. E a gente conquista, não estou falando isso para a gente fazer barganha com a doutrina, não, que a doutrina espírita, ela não encaminha a gente para esse processo. Eu estou falando de uma realidade. De uma realidade. Eu lembro de uma casa espírita muito bacana lá no Belo Horizonte, chama Instituição Espírita Abrigo da Luz Bezerra de Menezes. Essa instituição, na entrada da instituição, tem um livro que é o livro de preces. E aí a senhora chegou, foi recebida pelo recepcionista da instituição, ela ia para um acolhimento, sabe? Aí o senhor falou para ela assim, olha, aproveita que a senhora está aqui, coloca o nome da senhora, o endereço da senhora, tudo certinho aqui, que esse aqui é o livro de orações, o livro de preces. A família dela estava, a família não ia, porque não acreditava, mas ela foi. E ela foi e colocou o nome, o endereço dela. E aí ela fez acolhimento fraterno, e aí a pessoa ouviu, encaminhou ela, mas ia ser 15 dias depois que encaminhar ela para o tratamento espiritual. No dia da reunião mediúnica, tratamento quase um mês depois, 20 e tantos dias depois, 21 dias depois, reunião, consulta espiritual. Quando eles mencionaram o nome dela com o endereço, os espíritos disseram: a família dessa senhora está sendo acolhida e tratada desde o dia que ela entrou aqui pela primeira vez e colocou o nome no livro de preces. E às vezes a pessoa vai pôr o nome lá, tipo assim, vou pôr o nome aqui, e acha que está ali, o livro está ali aberto. Existe equipe. Existe uma equipe só para isso. Eles visitam o nosso lar. Outro ponto. Tô com um familiar lá, que está doente, está enfermo. Traz uma água, uma garrafinha de água mineral. Deixa aqui, ó. Perto da reunião aqui. Leva para a pessoa tomar. Mas não vai pôr no filtro, não. Porque se a pessoa está enferma, a necessidade dela é específica. Isso é visão. Olha, eles não vêm, não, mas deixa eu estender essas bênçãos de forma consciente, porque que eles cuidam da gente, eles cuidam. Mas é estender de forma consciente. Vocês conseguem perceber onde chega isso? Isso ganha uma proporção que a gente não tem nem noção. O bem, às vezes, que a gente está aqui, você faz uma prece pensando naquela pessoa doente, aquilo vai repercutir. Isso é espiritismo. O resto é materialismo. Mas a pessoa não teria que vir aqui, isso é materialismo. As pessoas que estão no virtual, elas estão aqui, ou vocês acham que não? E a gente não é matéria. Esse é o espiritismo que a gente tem que entender. O espiritismo que você vai vendo na vida. As situações, você passa num lugar com um acidente. Não é uma oportunidade maravilhosa de levar o pensamento aos bons espíritos? Rogando a presença dos benfeitores espirituais, para a pessoa acidentada, para os profissionais da saúde. A casa espírita tem que sair lá para fora. Isso é a consciência, isso é o espiritismo. Mas é um espiritismo dinâmico. E eu não tenho a menor ideia porque eu comecei a falar disso. Nem mesmo. Estou só brincando, eu tenho sim. Gente, perceberam a missão dos espíritas no Brasil? Cada mudança que a gente faz, o outro bate o olho e vê. Ali é uma carta viva. O evangelho tem 4, não tem? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A Nova Jerusalém é o 5º evangelho. Mas é um 5º evangelho que a gente lê na pessoa. Me fiz entender? O que eu estou explicando é que senão a pessoa fala assim: mas Ismael falou que a missão dos espíritos no Brasil é evangelizar. Eu nem sou palestrante.
É a evangelização lá, meu amigo, que eu tô falando, que se você passa no local, você vê um acidente, naquele momento, ali é um evangelho vivo. Você roga a presença dos benfeitores, você chega aqui e mentaliza o acidente, você ali emite as suas melhores... Entendi isso que eu tô falando. Isso é evangelho, evangelização é evangelho vivo. Não é falar apenas, não. É um evangelho vivo. Às vezes a pessoa está desequilibrada, você faz uma prece para a pessoa fica bem. Você alivia a pessoa com um abraço, uma prece. Você não precisou para ela, porque no livro dos Espíritos, na questão de número 886 do livro dos Espíritos, né? As pessoas estão precisando disso? É esse tipo de evangelização? Não. É a evangelização que o Espírito Ismael propõe, que é o evangelho vivo no coração. Uma pessoa que vive em abundância é uma pessoa que abraça um aqui, abraça outro ali, entende? Olha, não sei muito bem falar bonito não, mas vamos fazer uma prece aqui. E a pessoa faz uma prece de coração, com um coração tão maravilhoso, você fala, graças a Deus que a pessoa não sabe falar. Não é? Porque senão ia sair tão bonito. Porque é a prece do coração. Do contrário, a gente fica se iludindo com o discurso. Na altura do campeonato, se iludir com o discurso, a pessoa fala tão bem. O que isso quer dizer? Fala com proveito? Mudou alguma coisa em mim? Porque se só para falar bem, para quê? Então, assim, se todos nós sairmos aqui assim, instigados a estudar um pouco mais, beleza, atingir meu objetivo. Do contrário, então tá muito ruim. Se eu ficar preocupando aqui em falar difícil, em citar questões de copa, parecer erudita. Não, gente. Próxima pergunta. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar antes dele? Não, né? Fala aqui, o pessoal te vê. De Kardec, amai-vos e instruí. Exatamente. O amor vem primeiro. O amor vem primeiro. Rose, mas você não falou que a gente tem que estudar mais que trabalhar? Você pode amar sem estudar. O amor você pode, é o que eu falei. Eu não sei, eu não entendo muito de técnica de magnetismo, mas frente ao acidente você não precisa entender muito de técnica de magnetismo. Se você fizer uma oração sincera, rogando a Deus misericórdia, o seu fluido vai atingir o alvo. É nesse sentido que o amai-vos vem primeiro. Agora eu não posso ficar só no amai-vos. Por quê? Porque senão eu fico sempre restrita e limitada ao meu poder de ação. Eurípides Barçanufo, todas as mediunidades citadas no livro dos médiuns, eu tinha todas. Quem é médium aí? Como diz os nossos amigos evangélicos. Não. Ostensivo. Porque se a gente acha que somos todos nós, o ostensivo fica no lugar comum. E aí a reencarnação passa, ele não desenvolve psicografia, ele não desenvolve psicofonia, ele não desenvolve efeitos físicos, ele não, entendeu? Eu estou aqui assistindo sua palestra. Nossa presidente, eu sei, mais 3 anos. Graças a Deus, aí que vai ajudar todo mundo, né? Então, falar sobre imortalidade. Quem já ouviu falar? Os analfabetos ilustres. Os analfabetos. Ela perguntou quem já ouviu falar do livro Os Analfabetos Ilustres. E ensinou divinamente bem. Minha amiga, vem aqui fazer um favor. Vem aqui, conta isso pra gente aqui no microfone. Vem aqui fazer um favor. Vem aqui. Isso é maravilhoso. Ô, gente, vamos ouvir a nossa irmã. Aqui, ó, pra gente entender o que é falar com o coração. Aqui, ó, vamos ouvir nossa amiga aqui. Fala no microfone pra nós. Vocês estão falando aqui em Salvador, eu sou metropolitana. Vocês são de todos os santos? De todos os santos. Somos. Eu também sou. Brasileiro, baiano, solteiro, lá no peninsular.
e queremos mais desse lugar, estudar, estudar, estudar. Mas quem não sabe ainda nem ler nem escrever, são belos espíritos, analfabetas e analfabetas ilustres. Com esses trabalhos essenciais na Federação de História da Bahia, quando é Afaro, Submetido, uma série de criaturas, Ambulatórios Agostinho, antes de Antônio Magalhães fazer aquela mudança toda, e nossas irmãs, eu não gosto da palavra prostituta, detesto, não existe isso, orfanato prostituta. Mas crianças, adolescentes, públicos, estavam em CNT da vida, aprisionados. 12 anos, maioridade para responder. Nossa situação constitucional está aí, 16 anos, maioridade. O que vamos fazer com essas crianças analfabetas, mas com inteligência fantástica, de reencarnação sem a formação educacional, nem na família, nem na escola, nem no lugar nenhum? Eu estou morando assim, vivi aqui, e agora fui ficar lá, porque Viana de Carvalho me quis lá, e aí aqui dessa casa. Perto da nossa irmãzinha ali, quietinho. E eu vejo aquelas crianças na providência de morte. E essa casa, e esse espírito, você agora mais do que nunca, é a bola linda, né? Está lafiado. Né? Lafiado. O que é lafiado? É o positivismo dentro do africanismo. Né? É todo. Você já chama? Nós estamos no Brasil. Kardec é quem conhece aqui José Olímpio Teles de Menezes. Conhece? Ah, você vai procurar. E na próxima, lá vem às vezes, vamos falar de José Olímpio Teles de Menezes. Federação Espírita Brasileira. No entanto, esse homem luxuoso, essa qualificação do Brasil. Nosso querido professor Bernardo Loureiro, da Fazenda de Souza, filho de Antônio Loureiro, da Academia de Letras, em Sérgio. Eu sou um pedido, lembrado, vocês, Viana de Carvalho, quem já leu aí? Procure ler. A nossa presidente da lei. Eu disse a ela, você volta. São 3 anos de compromisso sério. Muito sério. E a qualificação tomará a linha de frente desse casarão, que está internacionalmente conhecido. Certo? Veio nos trazer da manhã de hoje sempre o motivo e o toque. Ali está aquele homem, Viana de Carvalho. É ele que é o nosso representante no espiritual, do outro, depois, e essas meninas aqui, são meninas e meninas. Nós somos meninos e meninas. Então, quando eu lidei com aquelas mulheres, chamadas de Pelourinho, hoje é sempre história, chegou aqui, e para vamos dar uma, muitas delas, muito melhor do que pessoas ilustres na academia pequenas. Vamos valorizar o redutor todo quebrado. Tudo tem um seu lugar sagrado determinado a ser colocado. A estrada é impedida. É de pedras e espinhos. Vamos pisando bem devagarinho, mas vamos pegar a trilha que vai na frente desse caminho. Jesus e Kardec. Salve Jesus, salve minha filha Paz, salve o professor Bernardo Loureiro da Fazenda de Souza. Estamos aí numa luta, mas não vamos perder. Mas vamos ganhar todo mundo junto, aprendendo a obedecer. Muita paz, muita luz. Todos nós precisamos unir forças. E aquelas crianças da rua do Malandro, perto de todos vocês, da nossa trabalhinha, há um perigo na droga, a proeminência de muitas crianças irlandesas, que há almas ainda doentes, muito doentes. Mas eu confio. Eu recebi pelo dos Espíritos ali, há quase 40 anos atrás. Voltei porque me falaram, vou para esse casarão, vou para esse casarão, era essa casa. E era lá em cima, eu via da janela principal aqui. Nós estamos no 5 estrelas, gente. Quando vocês saírem, olha para aquelas pirambeiras,
Onde eu vou, sempre fui a vida inteira. Levar um pouco do mundo que Jesus me deu. Então, vamos juntos. Vamos com 5 estrelas, chamadas da magia. E vamos aonde Jesus determinar. Onde Jesus quiser que a gente vai. Em Brasília, ou em São Paulo, com o nosso querido José, do Pai Maneco, com toda a sua assessoria. Eu estou lá esperando que a concessão dele, mas eu estou aqui, estou lá. Eu tenho toda a parte, fora do corpo, a gente não sai, mas sem curiosidade. Que Jesus abençoe. Que coração. Esse seu coração dá até um nozinho na garganta, vontade de chorar. É isso aí. Próxima pergunta. Próxima pergunta, turminha. Ou comentário, tá, gente? Fica à vontade no comentário também. Relato. Agrega muito. Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, Inês? Não? Inês, eu acho que falar do corpo, sabe? Eu acho que todos nós eu acredito que todos nós somos espíritas, e eu falo por mim que eu sou um gatinho, você pode dizer que é um gatinho, uma mulher estranha, já sabe disso. Mas eu acho que, além da emoção, de falar essas palavras, sentir, tem esse embasamento. Você colocou uma coisa que é muito interessante, porque a gente passa a emoção, nós passamos a emoção pelas lágrimas, pelo tom de voz, por tudo, mas dá muito mais consistência, muito mais firmeza, muito mais credibilidade quando a gente consegue seguir o Evangelho. E esse estudo, essa leitura contínua, constante, do dia a dia, repetida, às vezes pode parecer enfadonho, mas não é necessária, porque isso vai nos trazer exatamente mais solidez do que a gente está querendo divulgar. E acho que essa educação, cada um seu espaço, cada um sua maneira, cada um sua potencialidade, que todos nós vamos descobrir, nós temos o nosso papel. Isso é muito importante, você frisar isso. Eu acho que é uma coisa que realmente vale a pena a gente refletir e avaliar cada dia. E nós vamos ser deixados fazer isso. Obrigado. Eu que agradeço que eu acho muito legal você falar. Achei muito legal também você falar sobre o aspiral, né? Quando eu falei do Kardec que vai e que volta, né? As perguntas, o estudo dele, né? Às vezes você está lá no fim, você tem que voltar no começo para você entender o que está lá, mas é uma maneira de crescimento de aspiral. E isso é muito importante, porque muitas casas espíritas têm medo do novo, tem medo do novo que chega, como você falou. Tem pessoas que ficam 20 anos no mesmo lugar, aí eu só faço isso, mas não se renova. E muitas vezes é porque ela não tem essa visão desse aspiral, dessa ascensão, né? Da torre, como você falou. Eu tenho que tirar de mim para construir uma torre. Se eu quero elevar, eu tenho que tirar o que está velho em mim e colocar o novo, para construir essa torre. Então, essa ideia que você trouxe de aspiral, eu achei assim, fantástica. Porque Kardec, como você disse, ele trouxe tudo isso nas suas obras. Às vezes você está terminando o estudo, você tem que começar novamente para você entender o que foi, mas de uma maneira crescente, não de uma maneira de paralisação. E quando essas casas elas não têm essa visão que você pode ascender, que você pode estar construindo algo melhor, você está ficando na mesmice. Então, muitas casas, às vezes, não se unem para as outras,
Muitas casas, às vezes, elas não se dão permissão do novo por causa disso, sabe? Dessa visão desse espiral, dessa visão que unidos venceremos. Eu fiz uma palestra no Congresso no ano passado e eu estava vendo aquele filme César, dos macacos, e aí o César fala assim, ele juntava e faz assim, né? Aí ele fala, macacos unidos, macacos mais fortes. Aí eu falei pro meu esposo, foi engraçado, né? Eles rapidamente eles conseguem inteligência lá por causa do vírus, e aí o chefe deles tem a consciência de que eles unidos e trabalhando unidos, eles vão ser mais fortes. E nós que somos seres humanos, que estamos nessa terra que já tem alguns tempos, a gente não tem essa consciência. E unidos, nós podemos ser mais fortes, podemos crescer. Porque o trabalho não é nosso, assim, né? O trabalho é de algo muito maior do que tudo. Então, essa ideia sobre esse espiral, essa coisa que você trouxe da torre, né? Que o Lucas vem e fala da construção da torre e não da casa, né? É muito importante. E eu achei assim, de muito proveito, né? Para mim, principalmente. Tá? Muito obrigada. Eu vou conectar as duas ideias, né? A casa é um amparo nosso, né? Mas a torre vai para muito além. E na torre também você tem visão do todo. Então, cuidar só da casinha da gente é pouco. Né? Tem que olhar o todo. Nossa amiga colocou aí a fala dela, rica de experiência, de vivência, de amor, de dor também, porque você tem que ser muito forte de adentrar no universo, ver a pessoa sofrer, mas com esperança e com confiança em Deus, de que vamos fazer o nosso trabalho e vai dar tudo certo. Porque é uma luta diária. A pessoa tem que ser muito forte para, né? E o Evangelho ensina isso para a gente. Mas veja bem uma coisa aqui, que é importante. A gente, no movimento espírita, nessa metáfora da torre, a gente olha para além de nós, a gente olha para além da nossa instituição, da instituição que a gente faz parte, né, gente? A gente olha para além do movimento espírita e o objetivo principal é o social. É o social, no sentido de que quando o Ismael, o anjo benfeitor do Brasil, fala que a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho, não é divulgar o Evangelho para espíritas, não. É divulgar o Evangelho para a humanidade. Conseguem perceber isso? Do mesmo jeito que nós somos brasileiros, a gente pode, em determinado momento, ter acesso à obra de um ministro do Cristo, que é de Shakyamuni Buda. Você pega lá o livro Evangelho de Buda. Você fala assim, ó, não conheço nada de budismo, mas eu vou ler o Evangelho de Buda para começar a entender um pouquinho da filosofia de Buda. A gente também bebe nessa fonte, porque Buda foi um grande ministro de Jesus. A gente vai conseguir aprofundar, igual um indivíduo que está lá dedicando a vida? Não, mas a gente vai conseguir pegar pontos, elementos importantes que farão diferença no nosso dia a dia, como, por exemplo, a lei da impermanência, como, por exemplo, a meditação ativa, que é a percepção da ação total. Nós estamos onde? Nós estamos no Viana de Carvalho. Se a minha mente vaga e eu começo a pensar, será que eu fechei a janela porque está chovendo? Lavei a roupa, deixei no sal, molhou tudo. Eu já saí daqui. Eu captei daqui. Tô brincando, não captei nada. Eu só tô chutando aqui. É porque geralmente a gente sai daqui e... Só que a gente tem que virar e dizer assim, opa, peraí, Rose, eu tô no Viana de Carvalho. Porque o espírito está onde está o pensamento. Isso é um princípio, eu peguei uma fala dos espíritos superiores, o espírito está onde está o pensamento. E nesse momento eu linkei com um ensinamento de Shakyamuni Buda, que é estar total, estar presente, fazer uma coisa de cada vez. Compreendi isso? Ou seja, se eu tenho a base kardeciana e aprendi isso com os espíritos, quando eu pego um Shakyamuni Buda, eu falo, opa, isso aqui é um ponto
convergência. Isso aqui é um ponto que se soma. Isso aqui é um ponto que tem tudo a ver. Então, aí são dois princípios. São dois princípios. O que está acontecendo comigo? Eu vou conseguindo perceber o ensino cada vez mais usual. E aí você começa a pensar, eu falo, não, isso aqui pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Entende? Sem nenhuma conotação de proselitismo. Vocês conseguem compreender isso? A obra Viagem Espírita de Allan Kardec. Alguém já leu aqui? Viagem Espírita de Allan Kardec, 1862. Uma obra espetacular. Ali você vê o codificador indo almoçar, jantar com os operários e falar dos princípios do Consolador com os operários que queriam conhecer a doutrina espírita. A gente vê o cuidado que ele tinha com as pessoas simples. Ali você vê a intimidade do codificador. E tem uma coisa que ele fala muito importante, que é a despreocupação que a gente tem com o proselitismo. Se semear no coração de uma pessoa assim, olha, vamos fazer uma coisa de cada vez? Vamos focar em uma coisa de cada vez? Vamos procurar estar presente? Se esse princípio semeado no coração de uma pessoa valer para ela minimizar os processos de ansiedade e os processos de depressão, que a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro, e o estresse é o excesso do presente. Se a gente for fazer uma coisa de cada vez, se esse princípio for compartilhado, não importa de onde veio o princípio? Não importa. Sendo assim, você pode estar conversando com o testemunho de Jeová que bate na sua porta, ele lê a mensagem para você, você pega o princípio, não interessa se é testemunho de Jeová. Você ouviu a mensagem evangélica que ele leu para você. Você vai conversar com o testemunho de Jeová, é sobre a mensagem. Não é sobre doação de sangue, não, que você sabe que vai dar ruim. Reencarnação. Você senta com o evangélico de vida da Assembleia de Deus. Você vai falar de quê? Pluralidade dos mundos habitados? Não, você pega Jesus de Nazaré como pastor das ovelhas. Você pega a bem-aventurança do evangelho. Qual que é a bem-aventurança mais gosta? Ele vai ficar feliz se você fazer uma pergunta desse para ele. E isso é evangelho dentro da gente. Ele não é um inimigo nosso porque ele acredita em juízo final. Tem espírita que acredita até hoje. Tem espírita que fica fazendo campanha do quilo pensando, nosso lar. Nosso lar. E aí, nosso lar. Aí faz a campanha do quilo, querendo a garantia de nosso lar. Você barganha, turminha. Faz por amor. Quem tem Jesus no coração, quem aprendeu o princípio, não importa onde a gente estiver, nós vamos estar bem. É lugar? Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele está dentro de vós. Então vamos implantar o nosso lar dentro da gente. E aí, quem sabe nós não vamos para o nosso lar e talvez uma coluna até mais. Degrauzinho, mas eu não é. Porque nosso lar está bem do umbral. Alvorada não. É verdade. Já é até um preconceito, né? Se falar só de nosso lar. Novos horizontes. Aqui, o nosso amigo colocou uma coisa aqui, bacana demais no sentido do alicerce. A gente tem que saber até para que estuda. Porque senão fica discussões sem proveito. Entende? Então, por exemplo, nós vamos... A nossa necessidade... Muito obrigada pelo... É ruim eu ficar chamando atenção? Não é? Gente, vamos... Ó Buda, não há nenhum lugar para se ir. Estejamos aqui e agora, em totalidade. Veja bem, aí eu entendi o que está falando. Vamos imaginar, estudar aleatório
Fica muito solto. Vamos imaginar assim, gente, nós fizemos quase nada do mediúnico. Vamos fazer um plano de trabalho mediúnico? Faz o plano de trabalho mediúnico. A gente precisa aprofundar mais. Passe magnético que vocês têm aqui? Passe. Eu falo assim, nossa, não tem como a gente mandar um curso de passe aqui no Viana. Ô, gente, vamos criar um grupo de estudo só dos passistas? Vamos. Aí cria um grupo só dos passistas. Ou seja, você estuda com um objetivo. E aí todo mundo vai ler antes, porque a gente tem que fazer uma diferenciação entre palestra, grupo de estudo, curso e seminário. Palestra é uma coisa. Expositor tem um cronograma, ele tem que cumprir aquele cronograma. Não dá para ficar toda hora com intervenção. Eu vou falar até que horas, inclusive. Até já acabou. Até já era para você ter acabado. Eu estava te procurando lá atrás. Assim seja. Ô, gente, peraí que eu não posso terminar assim, não. Agora nós vamos ficar aqui até meia-noite. Ô, gente, só mais um minutinho aqui pra gente fechar isso, senão a gente vai acabar assim, no assim seja, não vai prestar. Aqui, o que eu tava falando mesmo? Ajuda aí, mesmo. Eu tava falando do... Aqui, ó. Palestra, a pessoa vem, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Fechou. Não dá pra ficar perguntando demais, não. Grupo de estudo. Grupo de estudo é responsabilidade de todo mundo. O povo senta no grupo de estudo como se fosse palestra. Vim por ouvir. Não. Lê antes. Queima neurônio antes. Pensa, reflete, analisa. E ainda fiquei com a dúvida, vou levar para o grupo. E lá todo mundo preparado, quando senta, fica ou não fica muito mais rico? E não fica palestra. Curso também tem um cronograma, a gente fala menos. Para aprender mais. No final, vamos tirar dúvida? Vamos, mas ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Seminário, oportunidade de aprofundar. Isso tem que ser explicado para as pessoas também. O estudo, que é a sustentação nossa para tudo, inclusive para o trabalho, tem que ser pensado. Tem que ser muito bem pensado. As pessoas têm que ter essas informações. Gente, palestra é muito bom, 1, 2, 3 intervenções, mas se perguntar o tempo todo, é sinal de que a pessoa pode aprofundar mais. Vamos para o estudo? E encaminha a pessoa para o estudo. Né? Então, veja bem, olha o ganho que nós estamos tendo aqui. Com esse convite de aprofundamento, com o convite de estudo. Mas para qual finalidade? Para o nosso melhoramento pessoal, que as ovelhas somos nós, que necessita do pastor, da condução do pastor, do carinho do pastor, do amparo do pastor. Vamos nos apoiar na trajetória, começando por nós mesmos. Vamos apoiar, para além da casa espírita, quem está lá fora, que não tem conhecimento do evangelho, que precisa do nosso amor, não é da nossa pregação, não. Quem está lá sofrendo não precisa de pregação, não precisa de abraço, acolhimento e amor. Nisso, gente, Jesus não pede mais nada. Ele não pede para a gente... durmo hoje Rose e acordo amanhã Joana de Ângeles. Não pede isso. Pede assim, Rose, seja você. Mas ama. Ajuda. Dê o que você tem de melhor. A proposta é essa, gente. Se elaborou demais, se inventou muita moda, está prestando não. Né? Então, que fica para a gente esse incentivo, eu agradeço imensamente a oportunidade da nossa reflexão, do nosso bate-papo, das referências também que pegamos aí para a nossa condução do nosso estudo, né? Espaço que a coordenação nos ofereceu. Vou continuar aqui, né, para a gente se abraçar, tirar foto, tá? E no mais eu agradeço, rogando a Jesus que continue abençoando essa casa, os colaboradores, e as casas também que estão representadas aqui. Muito obrigada, muita Para finalizar, é uma frase que diz, né? A mesma boca que pede é a mesma que agradece. E eu agradeço aqui a sua presença conosco,
palestrando, nos trazendo temas importantes. Agradeço aqui a representante da casa, a Dijane, que nos cedeu, que preparou o ambiente politicamente, porque fez orações aqui para que houvesse um ambiente de paz e de harmonia. Nossa coordenadora de junto aqui, Augusta Regina, que está comigo, minha companheira de trabalho, que nos ajuda muito. Agradeço aqui a Eduardo Souza, que está aqui na parte de informática, para a Viviane, que foi que intermediou a preparação. Agradeço a todos os representantes da Casa Espírita. Depois eu quero que vocês terminem todo mundo aqui para frente para tirar uma foto. Tá bom? Os representantes, todos vocês que estão aqui. O CD5, o Conselho Distrital 5, ele é a formação de todas as casas juntas, todos nós reunidos. O importante é que tenhamos em mente que o trabalho espírita é agora jogamos no mesmo time, né, que é a doutrina espírita, que são os pressupostos que a gente tem que passar para o mundo. Então, temos que ter esse olhar ao outro. Não podemos ficar no casulo achando que resolvemos os nossos problemas, está resolvido. A gente tem uma coisa chamada centrar-se e descentrar-se. Nós fizemos um caminho bom para centrar-se e nos organizarmos, mas agora cabe descentrar-se e fazer esse contato com o outro, porque é necessário, a gente aprende em comunhão. Então, eu solicito aos irmãos que tenham essa perspectiva de que esse trabalho que nós estamos fazendo agora faz parte de um planejamento que foi enviado para o grupo do CD5. Leiam com atenção, que é um plano de ação. Esta palestra hoje faz parte deste plano de ação, como houve a palestra inicial, né? O Centro Espírita tem um espaço educativo de formação do seu colaborador. Nós agora em outubro teremos outro seminário, então é um processo formativo que nós estamos já trabalhando, estamos inseridos, tá bom? Eu vou passar agora a palavra de Eduardo na palavrinha e depois nós vamos ter aqui para música e fechamento, prece, encerramento, o hino da alegria cristã com o nosso cantor Velasco. Queria agradecer ao mestre por a gente ter a oportunidade de gravar e divulgar esse evento. Os próximos eventos, todos os adesivos nós iremos gravar e colocar na plataforma. Todos para, inclusive, chegar em casa agora quiser ouvir um pouquinho de você, só é colocar lá lourdeassis.com.br/CD5. Então, os outros próximos vão estar no mesmo link. Então, lourdeassis.com.br/CD5. Todas as palestras estão nesse canal. Obrigada. Gratidão por essa manhã repleta de um banquete de informações, né? Cada um de nós que soubeu, cada um sabe. Eu, hoje, Velasco, eu sou vice-presidente de uma casa, a Casa Espírita, a Casa Espírita Maria da Paz, né? Todo esse conhecimento que hoje eu alguém vou levar na nossa casa para que nós possamos juntos, todos juntos, perceber o que é que nós precisamos, né, e colocar em prática. Hoje, graças a Deus, lá nós estamos praticamente com atividade de domingo a domingo. Né? Toda segunda-feira e quarta estudamos o Livro dos Espíritos. Na terça-feira, nossa doutrinária, presencial através do Google Meet. Quinta e sábado estudamos o Livro dos Médiuns. Sexta-feira,
Mensageiro 2, né? E no domingo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem atividade, colocamos a nossa galera lá para estudar e agir, né? E Jesus abençoe a todos nós, gratidão de conhecer, gratidão a todos que estão aqui presentes. E vamos encerrar cantando o nosso hino da alegria, o nosso carro-chefe. Ninguém canta hino da alegria sentado, pelo amor de Deus. Levanta. Casa só de alegria sentada, eu nunca vi isso. Thank you.